E aí, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renó, professor aqui do Parabólica, e hoje é aula de Sociologia, conforme prometido, conforme eu prometi na semana passada, para a gente trabalhar hoje. Hoje é estudo de obra de Sociologia, que é muito importante, para falar sobre a obra Dominação Masculina, de Pierre Bourdieu. É o terceiro vídeo que a gente faz sobre Pierre Bourdieu. A gente fez um sobre aspectos fundamentais dele, depois a gente fez exercícios sobre Bourdieu e hoje a gente fala dessa obra que é muito importante. Então a gente vai ter citações, um monte de coisa aqui. Então já se inscreve no canal se ainda não for inscrito e curte esse vídeo, porque aí vocês vão ajudar demais esse pequeno canal aqui a crescer. Estamos querendo chegar aí aos 400 mil inscritos e tem vídeo de geral, história do Brasil, filosofia, sociologia. É conteúdo completo para o Enem e demais vestibulares. A gente tem mais de 1000 vídeos, vocês têm noção, aqui no canal, para poder aí realizar as provas aí com mais tranquilidade. Bom, gente, eu tinha colocado para vocês, semana passada, tinha deixado o link, inclusive, para pegarem a obra em PDF, domínio público, para quem quisesse acompanhar, né? Eu deixei, mas de qualquer forma, hoje eu vou passar citações através da minha leitura, das reflexões. Então é muito importante aí que a gente acompanhe todo esse processo, as legendas que eu vou colocar aqui e tudo mais. Deixa eu tomar essa água aqui. Vamos lá. Logicamente que essa obra se trata de um estudo do Pierre Bourdieu. O próprio nome já diz, né, que essa obra, na verdade, inicialmente foi um artigo que se transformou em livro, falando sobre as relações entre homens e mulheres, uma dominação masculina em relação às mulheres. E aí ele estuda, ele vai colocar o seu ponto de vista, o que ele percebe nessa sociedade e muitas coisas que ele vai identificar, a gente vai entender através de vários exemplos. Não precisa ser exemplos que ele dá, mas a gente vai achar. Tenho certeza que vocês vão encontrar vários exemplos do que a gente vai falar aqui. Bom, o Pierre Bourdieu ele vai utilizar um exemplo, um recorte, tá, de espaço e tempo para poder identificar uma sociedade um pouco maior. Então ele vai partir do menor, do particular para o geral, para o maior, né? Mas caminhando por um lado seguro, que é o lado da pesquisa científica, da sociologia, ciência, né? Ciência humana. Ele vai utilizar um estudo através de uma sociedade da Cabília, os povos berberes da Cabília. A gente está falando de uma região que é uma região montanhosa da Argélia. Então a gente está falando do norte da África, onde ele realizava um dos locais que ele costumava estudar. E ele vai nessa região para poder estudar o exemplo das sociedades berberes, que é o povo da Cabília, para identificar o machismo, para identificar essa relação de dominação do homem, a dominação masculina em outras sociedades. Aí você fala, mas o exemplo que se tem na Cabília cabe só para a Cabília? Não. Por quê? Porque a gente está falando de uma região, do ponto de vista geográfico, que é estratégico, é importante. Porque a gente está falando de uma região que está às margens do mar Mediterrâneo. E se a gente pensar nas sociedades antigas, por exemplo, e medievais, o que era o mar Mediterrâneo para essas sociedades? Principalmente nas antigas, depois mais para o final da Idade Média, mas ainda assim, era a região de trocas culturais, trocas comerciais. Então, o exemplo que nós temos na Cabília, ele acaba influenciando e sendo influenciado por várias outras sociedades. Sociedades que vêm do Oriente Médio, ele próprio cita na obra a atual Turquia, e também, aí a gente tem que falar, que ele também cita, que a Grécia enquanto berço da civilização ocidental, você tem aspectos em comum. É só lembrar da sociologia, do método do Bourdieu. Ele não está desprendido do método. Eu vou deixar o vídeo que a gente fala dos fundamentos de Bourdieu para vocês. É muito importante porque através dele a gente consegue identificar o que ele está falando aqui hoje.
Então, a questão do estruturalismo, vocês lembram quando a gente falou lá do estruturalismo construtivista? Existem estruturas nas sociedades. Então, o que se tem na Cabilha, você pode encontrar, às vezes, com outras representações, mas muito próximas em outras sociedades. E a Grécia não é o berço da civilização ocidental? Pois é. Então, ali você vai encontrar aspectos semelhantes dessa dominação masculina, que se tem na Cabilha. E se ela é o berço da civilização ocidental, você pode expandir, inclusive, para a nossa sociedade atual, certo? Então, com exemplos atuais, a gente muda os exemplos, mas através de uma estrutura muito próxima, entenderam? Então, por isso, estudar a Cabilha. E qual que é o princípio? Por que também, mais especificamente, a Cabilha? Porque a Cabilha, os povos berberes, eles são originários de uma sociedade. Originários não, eles fazem parte e constroem uma sociedade que a gente vai chamar de androcêntrica. E o que significa isso? É partir do princípio de que o homem é o centro. Tá? Androcêntrica vem de que o homem ele é o principal modelo dos exemplos, ele é o centro das atenções, ele é o centro de tudo, ele é a origem dessa sociedade, ele é a origem dessa cultura, certo? Então ele é a medida de todos os exemplos que a gente tem. Por isso, androcêntrica. E aí você já pode utilizar exemplos para a nossa sociedade, por exemplo, aqui no Brasil, quando a gente vai em questão cultural falar de linguagem, a gente fala sempre no sentido de o homem. Então, os trabalhadores. Então, a gente está partindo do princípio de que o homem ele é o princípio. O homem é o centro, ele é a medida para definir. Fala o homem, mas a gente fala o homem, quando é H maiúsculo, está definindo homens e mulheres, mas não deixa de ser o homem, partindo desse princípio, sabe? Então, os trabalhadores, quais são os seus professores na escola, os professores no cursinho, os seus pais? Existem exceções? Existem, mas na maioria das vezes a gente fala a partir do princípio androcêntrico, o homem. Por isso, o estudo da Cabilha, que ele vai identificar essa sociedade lá, certo? E aí é muito importante, porque ele vai identificar que essa divisão que ele vai encontrar na Cabilha dos povos berberes é uma divisão que é feita de forma natural. Ela se torna natural até mesmo para as mulheres. Ele usa muito o termo que a gente falou na aula, que é o termo de hábitos. A gente falou na primeira aula de fundamentos e depois a gente fez exercícios sobre hábitos, se vocês lembrarem na última aula. O que seria o hábitos? Eu retorno aqui para a gente lembrar, para poder estudar a questão da dominação masculina. É como que essa sociedade incorpora, como as pessoas, incorporam a sociedade. Então, como que as pessoas elas vão incorporar, reproduzir, legitimar e manter essa sociedade da maneira que ela está. Hábitos. Então, ele percebe que a gente está falando de uma sociedade que está naturalizando a dominação masculina. De diversas formas que a gente vai falar aqui, mas está tornando aquilo tudo de forma natural, de forma simbólica, né? Existem os símbolos, através dessa sociedade, através dessa cultura, o próprio ponto que eu falei para vocês das questões de linguagem, falar o homem, né? São símbolos, são conceitos que a gente utiliza que naturaliza esse machismo, se a gente falar utilizando as linguagens para a atualidade. Então, é o que ele vai definir, inclusive, como uma violência simbólica. Isso é uma forma de violência, não violência física, mas uma violência simbólica. E se a gente também tentar trazer para a atualidade, trazer para hoje pensando assim, a gente está falando nada mais nada menos do que machismo estrutural. É aquele machismo que muitas pessoas não percebem, mas muitas percebem sim que estão cometendo esse machismo, têm consciência disso, mas se mantém e aceita como uma forma de estrutura da sociedade. Então a gente pode dar 200 mil exemplos e é o que eu sempre falo, eu tenho falado isso muito em redes sociais. Aí eu falo enquanto homem,
a gente precisa reconhecer esse machismo estrutural, sendo feito de forma objetiva, consciente ou às vezes impensada, mas que não deixa de ser machismo, sabe? Não nos tira essa culpa, não nos tira essa responsabilidade. Então, a gente precisa reconhecer que a gente pratica, reconhecer que a gente legitima, que a gente mantém essa sociedade para poder transformar, para poder mudar. Mas o homem, aí eu falo para o homem, não no sentido de homem com H maiúsculo para homens e mulheres, que eu acho que não cabe aqui, mas eu falo, enquanto homens, a gente não pode vir com aquele discurso de mas nem todo homem. Todo homem, sim, pratica machismo durante a sociedade, seja um machismo escancarado ou seja um machismo estrutural, mas pratica. E é preciso fazer autocrítica, e aqui eu falo, quando eu estou falando isso, logicamente que eu estou me incluindo nesse sentido, para poder transformar, para poder mudar. Só que tem outras questões que a gente tem que pensar também, além só disso. Tem uma questão de sistema de modo de produção, entre outras coisas, mas a gente não vai entrar aqui agora, não é o caso de entrar no debate classista, certo? Bom, mas vamos para a primeira citação do Bourdieu sobre isso, tá? Eu acho que eu selecionei aqui umas 3 ou 4 citações para a gente falar. Eu sei que o vídeo às vezes fica mais chato com isso, mas acho que quem que está querendo aí estudar para passar nos vestibulares aí, tá aí comigo, né não, gente? Vamos lá. Se esta divisão parece estar na ordem das coisas, ele abre aspas aí, na ordem das coisas, como se diz algumas vezes para falar daquilo que é normal, natural, a ponto de ser inevitável, é porque ela está presente em estado objetivado no mundo social e também em estado incorporado nos hábitos, é o que a gente falou. Ele está no mundo social, ele está no seu hábito, onde ela funciona como um princípio universal de visão e de divisão, como um sistema de categorias de percepção, de pensamento e de ação. Entenderam? E aí a gente entra num momento bem específico do trabalho do Bourdieu. Ele vai identificar também ali nas sociedades berberes uma forma de organização que vai transformar isso em natural, uma forma de organização taxonômica. Taxonomia enquanto classificação. Ele vai, uma forma taxonômica, uma classificação binária, que vai naturalizar essa dominação masculina. Como assim uma classificação, uma forma taxonômica binária? Binária em dois pontos, 2 aspectos, apenas 2 lados que estão em oposição. Então, onde as mulheres elas vão ser relacionadas sempre a coisas do cotidiano e a fenômenos que ele vai definir como fenômenos do interior, enquanto os homens estão ligados a fenômenos do exterior. Então, as mulheres estão ligadas, por exemplo, elas são relacionadas aí para essa sociedade ao úmido, ao curvo, ao baixo, enquanto os homens estão relacionados nessa sociedade ao seco, ao direto, né? Não é curvo, é direto, ao alto. Então ele vai identificar que essas sociedades, essa classificação taxonômica, né? essa classificação taxonômica, não, essa taxonomia binária de oposição, você tem vários elementos e as mulheres são relacionadas à oposição, mas é uma oposição interior, que a gente define, né? Que a gente pensa de forma baixo, seria interior e inferior ao que é alto, por exemplo. Os homens são do alto. O curvo seria interior e inferior ao que é direto ao ponto, entenderam? O seco, ele é inferior ao... Desculpem, o úmido é inferior ao seco, sabe? Algo seco é melhor, né? Ou superior. Pela sociedade, tá? Uma definição da sociedade. Não sou eu que estou falando isso, muito menos o Pierre Bourdieu está falando que é isso, está afirmando que é isso. Ele está identificando essa sociedade, essas sociedades berberes. E aí a gente vai para mais uma citação, a segunda citação aqui que eu quero mostrar para vocês, que essa já é um pouco maior, né?
E olha só, e depois eu tenho os esquemas, tá? Eu vou passar para vocês imagens dos esquemas que são retirados da obra que definem isso para a gente. Vamos lá. Pelo fato de estar inscrito tanto nas divisões do mundo social, ou mais precisamente nas relações sociais de dominação e de exploração instituídas entre os sexos, como no cérebro sobre a forma de princípios de divisão que levam a classificar todas as coisas do mundo e todas as práticas segundo distinções redutíveis à oposição entre o masculino e o feminino. O sistema mítico-ritual é continuamente confirmado e legitimado pelas próprias práticas, olha só, que ele determina e legitima, tendo sido colocadas pela taxonomia oficial do lado do interior, do úmido, do baixo, do curvo, do contínuo. As mulheres vêm atribuir a elas todos os trabalhos domésticos, isto é, os trabalhos privados e escondidos, e até mesmo invisíveis ou vergonhosos, como a criação das crianças e dos animais, e uma boa parte dos trabalhos exteriores, principalmente aqueles referentes à água, às plantas, ao verde, como a capina e a jardinagem, ao leite, à madeira e, muito especialmente, os mais sujos, como o transporte do estrume. Os mais monótonos, os mais penosos e os mais humildes. Quanto aos homens, estando situados no lado do exterior, do oficial, do público, do direito, do seco, do alto, do descontínuo, eles se arrogam todos os atos ao mesmo tempo, breves, perigosos e espetaculares, que como a matança do boi, a lavragem ou a colheita, sem falar do assassinato ou da guerra, marcam rupturas do curso comum da vida e fazem intervir instrumentos fabricados pelo fogo. E aí, seguindo essa citação, eu vou mostrar para vocês aqui dois prints que eu tirei do livro, do PDF, que são textos, na verdade, né? Para mostrar para vocês aqui rapidamente como que funciona, né? O que ele está falando aqui em exemplos. Tá aqui, gente. Então tá aqui o que eu falei para vocês. Ó, é bem confuso porque tem muita coisa escrita, mas seguindo esses exemplos que eu dei, o que eu falei aqui, a citação a gente consegue identificar, você não precisa ler tudo, eu não vou ler tudo aqui, mas ó, esquema sinóptico das oposições pertinentes. Olha só, lá no alto você tem as representações que são ligadas aos homens nessa sociedade. Alto, direita, da esquerda para a direita, religião, masculino, oficial, religioso, público. Ó, quente, sul, dia, meio-dia, verão, branco, masculino, dominante, sagrado, direto. Fogo, sol, ouro, água. Né? Aí você tem o seco, acima, fora, aberto. Né? E aí você desce naquela parte inferior ali, ó, a gente tem... nas laterais a gente tem um processo meio que de transição, tá? Fazendo a transição. Na parte inferior nós temos, ó, o fechado, o dentro, o de baixo, o úmido, o ventre, a romã, perdiz, galinha. O que está escrito ali? Tangar, que eu não sei o que é. Prima, paralela. Olha lá, aí mais embaixo, frio, norte, noite, inverno. Quando eu coloco norte, só para explicar, porque nós temos, por exemplo, em cima, na parte masculina, está falando sul, embaixo, na parte feminina, está falando norte. É porque, principalmente, tá, gente, para as sociedades, as civilizações do hemisfério norte, né, principalmente, não só do hemisfério norte. O norte é sinônimo de região mais fria, logicamente, né? É só pensar no Game of Thrones, né? Winter is coming, né? O norte, né? O inverno chega primeiro no norte, de fato, tá? Por isso, noite, feminino, oficioso, que está escrito, mágico, ordinário, baixo, esquerda, da direita à esquerda, torcido, ímpar, natureza, selvagem. Então, essa taxonomia binária de oposição que a gente está falando, de relacionar mulheres a aspectos, fenômenos, coisas do cotidiano que são para essa sociedade considerados inferiores aos
exemplos que a gente tem masculino, certo? O segundo modelo que eu vou passar para vocês, também retirado da obra, é em relação ao cotidiano, aos trabalhos. Então, por exemplo, dentro, que seria uma questão interna, trabalhos masculinos, alimentar os animais à noite, sair à noite é perigoso, né? Tabu da vassoura, então você tem o tabu da vassoura, acho que é isso que ele está falando, né? Não vai varrer, é isso, né? Tem o tabu da vassoura, certamente é isso. Trabalhos femininos, guardar as provisões, a água, vigiar as provisões, amarrar os animais na volta do trabalho do campo, cozinhar, cozinha, fogo, caldeirão, cuscuz, alimentar, adoro cuscuz, cuscuz paulista, esse é o cuscuz da Argélia, né, que é da origem, né, a origem do cuscuz, alimentar as crianças, os animais, vacas, galinhas, alguém deve estar falando, não, cuscuz é do Oriente, é da Ásia, não tem importância. Cuidar das crianças, varrer, manter limpo, tecer, fiar lã, moer, amassar a terra, cerâmica e rebocar as paredes, ordenhar a vaca, bater a nata do leite. E aí, fora. Para o homem, levar o rebanho ao pasto, o pastor, né? Você tem o pastor, a figura do pastor. Ir ao mercado, cultivar os campos, longe aberto, amarelo, cereais, arar. Eu não vou ficar lendo tudo, mas você pode pausar o vídeo, logicamente, e ver tudo. Eu só vou ler mais um pouquinho aqui. Semear, colher, foice, avental, debulhar, penetrar os grãos, peneirar, né? E as mulheres? Cuidar do jardim, que é próximo, fechado, verde, legumes, tabu da área de debulha. Ok. Não vai para a área de debulha. Olha lá, o homem, lá embaixo você tem, ele abate o gado. A mulher, por exemplo, do lado de cá, vou dar um exemplo que eu estou achando ali, esmagar as azeitonas com os pés. Então, você tem essas relações de diferenciação entre trabalhos masculinos e trabalhos femininos. Percebam, então, o que ele está falando sobre essa taxonomia binária de oposição. E aí, gente, que é muito importante, o Bourdieu vai falar para a gente que através dessa divisão, dessa relação de divisão entre homens e mulheres, tratando os homens com essa dominação masculina, ele vai definir para a gente, vai falar para a gente que nessa natureza, essa ideia de colocar isso tudo de forma natural, o homem tenta se manter. Lembra que eu falei na aula também sobre os fundamentos, que ele acredita que essas estruturas elas são colocadas de forma do construtivismo, são construídas por seres humanos. E muitas vezes de forma objetiva. Tá? Se mantém, você tem uma consciência do que está acontecendo. Nossa, preciso tomar água aqui. E aí, ele fala que há um objetivo de se manter essas relações, de excluir as mulheres de seus espaços, onde elas poderiam ter um espaço. Essas mulheres são retiradas desses espaços, sabe? E a gente percebe isso, olha para a sociedade atual, utilize os 200 mil exemplos que a gente pode utilizar para pensar nisso. Eu quero dar um exemplo aqui, a gente vai usar agora daqui a pouco 2 citações dele, que eu acho legais, legal colocar essas citações, mas vou utilizar aqui um exemplo. Vamos pensar assim, a mulher é tratada como forma inferiorizada, é tratada como um objeto, ela está colocada então para servir aos homens nessa sociedade que ele está falando e traz para a nossa atual. Vamos pensar aí, ele utiliza exemplos, inclusive, no seu livro. É um detalhe, não sei se vocês estão escutando, mas está tendo obra aqui na frente, no apartamento da frente, por mais que eu tenha fechado a porta ali na frente, o corredor, treme, o prédio treme, eu não posso fazer nada, sinto muito. Mas vamos lá, a questão da sexualização das mulheres, que é justamente para servir aos homens, o tipo de roupa que a mulher utiliza, sempre julgada pelo homem, certo? Exemplos que você pode ver, então, que isso acaba se tornando natural para as mulheres. A gente vê mulheres, muitas vezes, comprando tal roupa ou se vestindo, se maquiando, pensando nos homens. A Vivian, que é minha companheira,
ela me pergunta se eu acho bonito e tal, mas se eu, às vezes, achar que não gostei de tal maquiagem, ela tocou o tampo pra mim, falou, ó, mas eu faço pra mim, não pra você. E ela tá certíssima nisso, né? A minha relação com ela é uma relação muito assim, sabe? E ela bota o dedo na minha ferida quando eu não percebo as coisas erradas que eu faço. Isso é muito importante e eu preciso refletir muito sobre isso. Tem muitas coisas ainda que talvez eu passe a minha vida inteira tentando descobrir todas essas coisas. Talvez não, tenho certeza, mas nada é impossível de mudar. A gente está sempre na luta, né? Mas enfim, não é uma questão sobre mim, mas acho que esses exemplos eles até servem. O exemplo que eu queria utilizar, eu estou gravando esse vídeo, a gente está quase na metade de março de 2020, eu ia falar 15, que isso. Mas se você estiver vendo em outra época, 2049, certamente você vai entender porque nós temos 200 mil exemplos. Depois de muitos anos, talvez depois só das primeiras edições, eu estou acompanhando o reality show, o Big Brother, reality show, né? Principalmente porque eu achei interessante ver, depois de todo mundo ter falado que iam colocar pessoas mais conhecidas, celebridades, youtubers, né? E aí fui acompanhar isso não é diferente de nenhuma outra relação, nenhuma outra edição do BBB. Mas que você tem uma sexualização das mulheres, dos homens também, eu sei, mas existe uma padronização, né, de mulheres que eles colocam no Big Brother, que são escolhidos para ficar, porque geram o quê? Geram audiência. Então você pode ter, você tem a maioria de mulheres que tem um corpo X específico, e não porque eu estou falando elas, assim, eu estou falando a escolha da direção do programa coloca, né, escolhe essas pessoas justamente para poder definir que vai ter audiência, porque elas acabam se transformando em objetos, né, de consumo, né, para aquele determinado produto. Mas eu estou falando isso no Big Brother, para vocês terem noção. Mas, é claro, tem homens também que tem um modelo, um padrão, tal, porque esses homens interagindo com essas mulheres geram audiência. Mas o ponto de vista é colocar sempre as mulheres como o principal produto. Vocês podem reparar isso, mas eu estou usando de Big Brother, mas vamos utilizar, por exemplo, lá em música, em filmes. Vou dar um outro exemplo que vocês vão achar, nossa, professor vai longe pra caramba. Quando eu era adolescente, a grande banda famosa nunca fui disputar, mas a gente sabe, né? Conhece, escuta assim, mas nunca fui de gostar. A grande banda famosa, gente, horário comercial, o cara tá trabalhando, não posso fazer nada, tá? A grande banda famosa do mundo, assim, do Brasil, né? Na verdade, a gente tava vivendo aquela ápice do Axé Music, né? E aí eu falo pra vocês, o grupo El Chan, que iniciou como Gera Samba, mas por uma questão judicial, El Chan, teria feito o mesmo sucesso se não tivesse, principalmente, uma loira de um lado e uma morena de outro, dançando? Responde pra mim. Eu quero que vocês deixem nos comentários e deixem outros exemplos sobre isso. Teria tido o mesmo sucesso, porque muito do El Chan, o sucesso do El Chan vem através das danças, as danças que eram feitas do El Chan, entre outros grupos que se tem. Mas teria feito o mesmo sucesso se fosse só a música, não tivesse uma apresentação visual, uma apresentação estética e uma forma de organizar os seus dançarinos? Essa é a questão. Tratando a mulher como um objeto para servir ao público. Nesse caso vai ter o público feminino, porque há uma naturalização desse processo, dessa dominação masculina, mas principalmente para servir o público masculino. Tanto é que depois você tem essas dançarinas sendo capas de revistas masculinas, entre outras coisas, certo? Vamos para a citação aqui, que estou falando demais aqui. O sexismo é um essencialismo, como o racismo de etnia ou de classe. Ele visa imputar diferenças sociais historicamente instituídas a uma natureza biológica, funcionando como uma essência de onde se deduzem implacavelmente todos os atos da existência. E dentre todas as formas de essencialismo, ele é, sem dúvida, o mais difícil de se desenraizar. Ele está falando que é difícil tirar
tirar essa estrutura, desenraizar esse sexismo. É difícil. Ele não está falando que é impossível. Isso é muito importante que você saiba. Ele está falando que é difícil. E ele está falando isso mesmo também, essa parte que eu falei, que o sexismo, essa forma, né, dessa dominação masculina, tenta tirar a consciência das pessoas de que isso tem que acabar. Porque pro homem é muito cômodo ter uma mulher servindo. Vocês entenderam? Nesse sentido. Vamos para a segunda citação. Através da britadeira. O hábitus masculino não se constrói e não se realiza senão em relação com o espaço reservado onde se jogam entre os homens os jogos sérios da competição. Quer se trate dos jogos da honra, cujo limite é a guerra, ou dos jogos que nas sociedades diferenciadas oferecem a libido dominante. Ele está falando de uma energia dominante que se busca, sob todas as suas formas, econômica, política, religiosa, artística, científica, etc. Campos de ação possíveis, estando excluídas de direito ou de fato desses jogos, as mulheres ficam limitadas ao papel de espectadores, ou como diz Virginia Woolf, que ele cita pra caramba na obra da escritora britânica Virginia Woolf, de espelhos aduladores que devolvem ao homem a figura engrandecida de si mesmo, a qual ele deve e quer se igualar, e reforçam assim seu investimento narcísico numa imagem idealizada de sua identidade. É o que ele está falando, é o que a gente falou aqui, de que os homens vão para a guerra, é o ápice da honra, e as mulheres elas servem para poder aumentar esse narcisismo dos homens. Entenderam? Bom, gente, como uma conclusão da aula, o Pierre Bourdieu, então, ele está falando para a gente que nessa forma, nessa organização social, nessa ideia de se naturalizar a dominação masculina, através de uma concepção dialética, lembrando que ele entende o mundo através da concepção dialética enquanto contradição, oposição, porém, nessas sociedades, elas tentam identificar, não ele, tá? Nessas sociedades, a nossa sociedade, né? Tenta identificar a mulher muito mais como um objeto do que como um sujeito transformador, uma pessoa capaz de transformar essa sociedade. Eles tentam, a sociedade, esse machismo estrutural, tenta colocar a mulher não como transformadora. Então faz de tudo para que ela não tenha consciência, de que ela haja, ela entenda de forma natural, que ela incorpore esse hábitos, certo? O Bourdieu, ele faz esse trabalho importante para a gente. Importante saber que ele não conclui falando qual que é a grande saída para a gente sair disso, mas todas as reflexões que ele coloca aqui são um caminho, né? São uma maneira da gente fazer uma autocrítica, da gente pensar, eu falo principalmente homens, pensarem no quão essa sociedade ela funciona, e como que é esse processo desse machismo, dessa dominação masculina, certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários, o vídeo ficou grande mesmo. Quando é estudo de obra não tem como, por conta das citações, mas eu fico muito feliz de trazer essa obra para vocês, de ter trabalhado com elas aqui, e a gente vai conversando, lá na frente a gente vai fazer exercícios também, e vamos trabalhar mais Bourdieu também, porque na aula de sociologia, que tem muita gente que tem dificuldade, a gente precisa focar muito nos sociólogos, especificar muito para poder fazer os vestibulares, que são provas nacionais, né? E o Enem também, logicamente. Bom, nesse clima de britadeira, que eu acho que vocês estão escutando, inclusive treme tudo aqui, mas eu sinto muito mesmo, desculpem, mas essa britadeira pode me acompanhar por alguns dias ainda, porque já tem alguns dias que está acontecendo, e eu não tenho muito como fugir disso, tá bom? Mas passa. Eu vou ficando por aqui, deixa o cara fazer o trabalho dele lá, tá? Tá trabalhando. Amo vocês, é de todo o coração do mundo. Um grande beijo. Fui!